A edificação da casa de Deus e as 70 semanas de Daniel. Este estudo é referente à casa espiritual de Deus. É sobre a edificação da casa de Deus, pois esse assunto ele é muito importante de se compreender, porque ele nos dá a chave para compreendermos melhor o livro do Apocalipse. E para você conseguir entender melhor esse assunto, você tem que ter em mente o estudo das duas casas de Israel e das 7 festas de Deus, e das 70 semanas de Daniel, e dos dias da criação, porque isso é muito importante. Aqui no canal do Telegram, eu já abordei assuntos referentes a esses temas. Quando a gente vai num livro da carta aos Efésios, no capítulo 2, versos 4 ao 7, vai nos dizer o seguinte: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Jesus Cristo. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo ele vai abordar o assunto das duas casas de Israel. O apóstolo nos diz que judeus e gentios alcançam a ressurreição dos mortos por meio de Jesus Cristo, e por isso conseguimos estar nos lugares celestiais em Jesus Cristo. E essa iluminação o apóstolo Paulo tirou de Oséias no capítulo 6. Quando a gente vai em Oséias no capítulo 6, versos 1 ao 2, o Senhor, através do profeta, vai nos falar que as duas casas de Israel estarão dizendo, e vai dizer o seguinte: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Em Oséias, o profeta aborda o assunto das duas casas de Israel, Efraim e Judá, que na revelação do mistério, Efraim representa os gentios cristãos, enquanto Judá representa os judeus cristãos. E esses dois povos alcançam a ressurreição ao terceiro dia, e isso é por intermédio de Jesus Cristo. Mas quando nós olhamos mais profundamente este capítulo de Oséias, do livro do profeta Oséias, nós podemos ver que o terceiro dia ali está apontando para o 7º milênio, porque é necessário que por 2000 anos Jesus fique no céu, para que depois desses 2 dias, isto é, depois dos 2000 anos, Jesus volte ao terceiro dia, que é o 7º milênio, e nos ressuscite. E isso é uma revelação muito profunda deste texto de Oséias. Quando a gente vai na carta de Efésios, nos versos 11 ao 22, o apóstolo ele vai nos falar o seguinte: Portanto, lembrai-vos de que antes vocês, gentios na carne, chamados de incircuncisão, por aqueles que se titulam circuncisos, na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e paz também a vós que estavam perto. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Veja que o apóstolo Paulo, nessa parte, ele está anunciando o mistério do Evangelho, que é sobre as duas casas de Israel, judeus e gentios, pois ele se refere aos de longe e aos de perto.
Os de longe são os gentios e os de perto são os judeus. E o apóstolo continua nos dizendo que os gentios em Cristo conseguiram fazer parte do Israel, o Israel espiritual. Não estamos mais estranhos às alianças das promessas. Embora não tenhamos passado pela primeira aliança, entramos na nova aliança. Temos Deus e esperança no mundo. E isso quer dizer que os gentios fazem parte do Israel espiritual do Senhor, que são as duas casas de Israel. Veja que o apóstolo diz que Cristo é a nossa paz, como é dito no profeta Miqueias. Este será a nossa paz. Cristo é a paz de judeus e gentios, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um. E tendo derribado a parede de separação, como Paulo falou, que estava no meio, que era a inimizade, porque a inimizade é o muro de separação que separava judeus e gentios, mas Cristo, derrubando esse muro de separação, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E veja que esse novo homem é Cristo, o cabeça do corpo, e ele tem um corpo que é as duas casas de Israel, que é judeus e gentios que têm fé nele, como o profeta Oséias vai falar no capítulo 1 de seu livro. Veja que a lei dos mandamentos em forma de ordenanças que foram abolidas, ela se refere também à circuncisão da carne, porque os judeus não poderiam mais acusar os gentios de serem incircuncisos, pois a circuncisão da nova aliança é feita pelo sumo sacerdote Jesus Cristo, pelo Espírito de Deus no Espírito do homem, tanto de judeu como de gentio. O apóstolo, ele continua nos dizendo que Jesus, ele vindo, ele evangelizou a paz aos que estavam longe e aos que estavam perto. Pois em Isaías, o Senhor, ele fala sobre isso. E ele vai dizer o seguinte: como fruto dos seus lábios, criei a paz, paz para os que estão longe e paz para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Veja que essa profecia do Senhor criar paz para os que estão longe e paz para os que estão perto está sendo profetizada pelo profeta Isaías. Veja que, através de Cristo, judeus e gentios têm acesso ao Pai em um Espírito. O apóstolo nos diz que, assim como ele disse que antes os gentios que creem em Cristo são concidadãos dos santos e são família de Deus, o apóstolo quer nos dizer que Cristo veio e derrubou o muro da separação e, através do sacrifício dele, aboliu a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, e por isso não tem mais templo literal. E por isso a união dos povos, ela ocorre. E por este motivo, os gentios não são mais estrangeiros e peregrinos, mas são concidadãos dos santos e da família de Deus. O apóstolo, ele, quando a gente vê a continuidade da carta, ele pega o mistério das duas casas e traz para o assunto referente à edificação de um verdadeiro santuário espiritual dentro das 70 semanas profetizadas no livro do profeta Daniel. E veja que ele profere que somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo o fundamento. Veja que Cristo é a pedra angular no qual todo edifício bem ajustado vai crescendo para santuário dedicado ao Senhor Deus. Repare que nas palavras que o apóstolo ele diz, o apóstolo fala que somos edificados sobre o fundamento, no singular. E esse fundamento é o fundamento dos apóstolos e profetas. O fundamento é Cristo. Cristo é o fundamento e a pedra angular, a pedra principal. Mas o Senhor, sendo a pedra principal, ele pega os 12 apóstolos e os coloca como fundamentos. Os apóstolos sustentaram a palavra de Cristo. Quando a gente vai no livro do profeta Zacarias, meus irmãos, isso vai estar ligado com o que Paulo estava falando na carta aos Efésios. Quando a gente vai no capítulo 8 do profeta, no verso 9, Zacarias ele vai falar o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as mãos de todos vós que nestes dias
ouvis estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Veja que no tempo de Zacarias, o Senhor levantou duas testemunhas. E essas duas testemunhas é o profeta Zacarias e Ageu, para profetizarem na época do segundo templo de Israel. Mas esse segundo templo, ele estava apontando para o templo espiritual. E essa palavra do Senhor, que foi proferida no tempo de Zacarias, serve para nós também, os que estamos edificando o templo espiritual. O Senhor nos manda fortalecermos as nossas mãos. E os fundamentos, no plural, que são mencionados por Zacarias, são os apóstolos. E o templo espiritual é a igreja de Deus. Quando a gente vai ainda no verso 11 ao 13, o Senhor vai nos dizer o seguinte: mas agora não serei para com o restante deste povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isso. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que, assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis bênção, não temais, e sejam fortes as vossas mãos. O Senhor, por intermédio do ministério do profeta Zacarias, nos mostra que existe os últimos dias, porque se ali fala dos primeiros dias, então isso significa que existe os últimos dias. Os primeiros dias, quando a gente vai olhar na camada de revelação profunda do livro deste profeta, os primeiros dias são os 4 primeiros milênios, mas os últimos dias é o que a gente vive agora. A sementeira de paz, que vai ser mencionada por Zacarias neste capítulo, é Cristo, meus irmãos. E o povo herda o quê? O povo herda a paz de Cristo, a semente divina, que é Cristo, o fruto, que é os frutos do Espírito. E olha o seguinte: o Senhor diz que a casa de Judá e a casa de Israel serão bênção. E o Senhor diz para os mesmos fortalecerem as suas mãos. E quem é a casa de Israel? Que Deus vai falar: sejam fortes as vossas mãos. A casa de Israel, para quem Deus fala isso, são os gentios que creem no Senhor Jesus. Porque Deus, quando estava falando isso para o profeta Zacarias, o Pai já tinha em mente a edificação do santuário espiritual através de Jesus Cristo. Então, por conclusão da ideia, podemos ter o seguinte pensamento: a casa de Israel são os gentios que creem no Senhor. A profecia daquele templo literal, meus irmãos, serve para nós, os que estamos edificando o templo espiritual. As 70 semanas de Daniel, ela ainda não se cumpriu, porque se tivesse cumprido, o santuário espiritual de Deus estaria edificado. Então, quando o Senhor ele fala isso nos versos 11 ao 13, ele está falando conosco, meus irmãos, a casa de Judá e a casa de Israel, que é bênção em Jesus Cristo, porque eles levantam o santuário espiritual e eles herdam o que o Senhor falou que eles iriam herdar. Isso é algo muito interessante da parte de Deus. O Senhor está falando diretamente conosco, meus irmãos. E os apóstolos, eles entenderam tudo isso. E por isso, tanto Paulo como Pedro vai falar sobre a edificação espiritual do santuário de Deus. No capítulo 3 de Efésios, no verso 14 ao 21, o apóstolo ele vai falar o seguinte: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda da família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados da plenitude de Deus, de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O apóstolo Paulo,
no capítulo 2 de Efésios, a gente viu que ele falou sobre as duas casas de Israel sendo unidas através de Cristo. O apóstolo diz que essas duas casas de Israel são o santuário de Deus que está sendo edificado. Já no capítulo 3, o apóstolo fala que podemos conseguir compreender esse mistério que ele falou no capítulo 2. E ele continua nos dizendo que é para Cristo habitar em nosso coração pela fé. Como assim Cristo habite no nosso coração pela fé? Como podemos entender isso? Veja que Cristo habitar no nosso coração pela fé é guardando os mandamentos de Deus que estão sendo escritos no nosso coração. Isso é fé, estando nós arraigados e alicerçados em amor. Mas qual é o propósito disso? O propósito é que de ambos os povos, judeus e gentios, venham a compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Veja que Paulo está falando de um santuário espiritual que tem altura, largura, comprimento e profundidade. Do verso 20 ao 21 da carta aos Efésios, do capítulo 3, o apóstolo Paulo fala de coisas referentes ao que estava escrito no livro do profeta Daniel. Pois Paulo, em Efésios capítulo 6, ele vai falar sobre a guerra espiritual. E ele vai falar o seguinte: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E lhe faço a seguinte pergunta: qual foi o homem que, através da oração, lutou não contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais? O homem que fez isso é o profeta Daniel. Por isso ocorreu o jejum de 21 dias no livro do profeta Daniel, pois o combate no céu durou 21 dias. E por isso o profeta Daniel, ele jejuou por 21 dias. Então, Paulo fala de Daniel, pois ele vai falar de um santuário. Veja que o que Paulo está falando do santuário espiritual está ligado com as 70 semanas de Daniel. E quando a gente vai em Daniel no capítulo 9, verso 24, vai nos dizer o seguinte: o anjo Gabriel, ele vai falar com Daniel e ele vai dizer: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Veja que o anjo Gabriel falou com o profeta Daniel e ele disse a Daniel sobre as 70 semanas e que no fim das 70 semanas se cumprirão essas 7 maravilhas que eu acabei de falar. Só que essas 7 maravilhas, ela não se cumpriu porque as 70 semanas, ela não terminou. Quando a gente vai nos versos 1 ao 7 do profeta Daniel, no capítulo 9, o profeta vai nos dizer o seguinte: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém,
todo Israel, quer os de perto e quer os de longe, todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Veja que o profeta faz uma oração ao Senhor Deus. E nessa oração, ele menciona o pecado, iniquidades e transgressão. Daniel orou tanto pelos que estão perto como pelos que estão longe. A casa de Israel, as 10 tribos, havia sido lançada nas nações. A casa de Israel são aqueles que estão longe, e Deus mostra isso através do profeta Daniel. E os de perto é a casa de Judá. Nos versos 9 ao 11, o profeta vai continuar dizendo o seguinte: Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, porque nós temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. O profeta continua dizendo que ao Senhor, pertence a misericórdia. E a gente pode ver que no ministério do profeta Oséias, o Senhor promete ter misericórdia daqueles que estão longe, isto é, a casa de Israel. E no verso 11 do profeta Daniel, o profeta vai falar que todo Israel transgrediu a lei do Senhor. Nos versos 16 ao 17 e versículo 19 do capítulo 9 do profeta Daniel, o profeta ele vai falar o seguinte: Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio, vergonha para todos os que estão ao redor deles. Agora, pois, ó Senhor, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Veja que nos textos acima, no profeta Daniel, a gente pode ver que vai ser mencionado as palavras que são pecado, iniquidade, transgressão e justiça. E Daniel, ele continua orando e diz para o Senhor ouvir a sua oração. E o profeta continua a sua oração, fazendo a sua oração a favor do santuário literal e citando a cidade de Jerusalém. Quando a gente vai nos versos 20 ao 29, a gente pode ver que a oração de Daniel ela é respondida e vai nos dizer o seguinte: Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e me disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Do princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para purificar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Saiba e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As passas e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o Messias, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas.
Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Veja que na oração de Daniel, quem é o povo de Israel? O profeta Daniel vai falar que o povo de Israel são os de perto e são os de longe. Mas os que estão longe foram rejeitados? Sim, os que estão longe foram rejeitados. Mas o profeta Daniel estava lendo Jeremias e lá diz da unificação das duas casas de Israel. Daniel sabia disso, mas o que ele não sabia é que quando as 10 tribos retornassem, o santuário de Deus seria eles mesmos. E por isso o povo de Daniel é as duas casas de Israel, os de longe e os de perto, como o apóstolo Paulo vai falar na carta aos Efésios. Veja que o texto continua nos dizendo que o anjo Gabriel, ele veio até o profeta Daniel e o tocou à hora do sacrifício da tarde. E até nisso tem revelação, meus irmãos, porque vai falar do sacrifício da tarde e da manhã. Veja que Daniel estava agindo como um sacerdote da nova aliança, orando na hora do sacrifício da tarde. O profeta estava fazendo a realidade das sombras. Veja que a oração, ela é a realidade do sacrifício da tarde. E o anjo Gabriel diz a Daniel que é para ele entender a visão do capítulo 8 e do capítulo 7, porque isso está ligado com Daniel de capítulo 9, meus irmãos. O anjo continua dizendo a Daniel que 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Daniel e sobre a cidade de Daniel. O povo de Daniel, como eu falei, são os de perto e os de longe. E as 70 semanas estão determinadas sobre eles para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para purificar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Lembra do que o profeta Daniel ele falou na oração? Pois bem, Daniel ele confessou que o povo pecou, transgrediu, cometeu iniquidades e ele mesmo pediu justiça de Deus. E por isso o anjo respondeu ao profeta que as 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Daniel e sobre a cidade para fazer acabar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. O profeta Daniel, ele orou a favor de um santuário literal, mas a resposta de Deus, meus irmãos, é infinitamente mais superior do que aquilo que Daniel estava pensando ou pedindo. Porque quando Deus, meus irmãos, fosse concluir essas 7 maravilhas que eu mencionei, não seria mais um santuário literal, mas sim o povo de Deus que obteria essas promessas, os que estão longe e os que estão perto, formando o santuário espiritual de Deus para a morada de Deus em espírito. Veja que o apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Efésios, ele fala que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O apóstolo ele fala sobre a união dos de longe e dos de perto por meio de Jesus e do santuário espiritual. E por isso, Paulo, tendo os textos de Daniel 9 em mente, ele fala que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações. E veja que Paulo está falando de um santuário que tem a ver com os escritos de Daniel. Daniel estava pedindo por uma restauração do santuário literal, orando por aqueles que estavam longe e perto, pois ele estudou Jeremias e sabia que os que estavam longe haveriam de alcançar misericórdia e retornar. Mas o que Daniel ele não sabia era que quando Deus fosse trazer a unificação de Judá e Efraim, de judeus e gentios, Deus iria fazer dos homens o próprio santuário dele. Então, quando Daniel pedia e pensava, Deus respondeu, mas só que Deus fez infinitamente mais do que Daniel estava pedindo ou pensando, porque Daniel pensava no santuário literal. E por isso Paulo,
ele tem em mente o que Daniel falou no capítulo 9, meus irmãos. E isso é algo bem interessante, porque a construção da carta aos Efésios, quando Paulo ele foi falar aquelas coisas daquela carta, aquilo ali, meus irmãos, ele estava com a mente também no livro do profeta Daniel, meus irmãos. Isso é algo muito maravilhoso. E quando a gente vai no capítulo 6 da carta aos Efésios, nos versos 10 ao 12, Paulo ele vai falar da guerra espiritual, daqueles textos que eu citei para vocês, que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os demônios, e por isso nós temos que nos revestir de todas as armaduras de Deus. O apóstolo Paulo, ele tirou essa ideia de luta espiritual do livro de Daniel, no capítulo 10, meus irmãos. Veja que após Daniel ter recebido a explicação das 70 semanas, ainda para ele as contas não fechavam. Por isso, ele foi se humilhar para Deus, porque ele quis buscar entendimento das profecias do Senhor, para entender a visão. E a resposta, meus irmãos, ela saiu no primeiro dia. Contudo, Satanás ele se colocou no caminho. O diabo percebeu que Daniel, desde o capítulo 2, estava recebendo revelações sobre o futuro, e por isso o diabo ele ficou irado. E quando Daniel estava se humilhando, o diabo estava observando. E quando Deus foi mandar o anjo trazer a resposta final, o diabo ele se coloca na frente. E esse conflito durou 21 dias. Então houve batalha nos lugares celestiais. Daniel ele estava lutando em oração para obter a resposta. E por isso o apóstolo Paulo ele olhou esse texto e percebeu que, assim como Daniel teve que lutar, assim também nós temos que lutar. E por causa disso, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra os principados e potestades nos lugares celestiais, os quais lutam para impedir as revelações e as explicações do Senhor no meio do povo de Deus. E essa é a prova que mostra que o apóstolo Paulo estava com o profeta Daniel em mente ao escrever pontos da carta aos Efésios. Quando a gente vai no livro do profeta Zacarias, no capítulo 3, versos 8 ao 9, a gente vai ver algo bem interessante, meus irmãos, sobre a edificação do santuário espiritual. E vai nos dizer o seguinte: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Quando a gente vai agora para Apocalipse no capítulo 5, versículo 6, vai nos dizer o seguinte: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Neste contexto de Zacarias, no capítulo 3, está nos revelando muitas coisas, pois o sumo sacerdote Josué ele está apontando para o sumo sacerdote Jesus Cristo, mas isso é um assunto bem profundo, meus irmãos, que eu já falei aqui no canal. Se você não viu, veja, porque é bem interessante esse estudo sobre Zacarias, capítulo 3. Veja que no capítulo 3, a gente pode ver que Josué, o sumo sacerdote, ele está apontando para o Senhor Jesus Cristo. Porém, no mesmo capítulo, o capítulo ele vai falar sobre o renovo, que é a pedra angular que tem os 7 olhos do Senhor Deus. E se a gente for para o livro do Apocalipse, como eu acabei de ler no capítulo 5, o livro vai revelar que os 7 olhos são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E essa pedra, do capítulo 3 de Zacarias, é o Senhor Jesus. Sobre essa pedra está sendo edificado o santuário espiritual de Deus, meus irmãos. E isso é algo muito revelador. Então, meus irmãos, o capítulo 3 de Zacarias está nos revelando que Cristo Jesus, após a sua morte e ressurreição, nele está sendo edificado o santuário espiritual, que é o seu povo. E isso é algo muito maravilhoso da parte de Deus. E quando a gente olha ali, meus irmãos, na revelação do próprio livro de Zacarias, a gente pode ver que
7 olhos estariam sobre essa pedra angular. Só que, veja bem, quando a gente vai no livro de Isaías, a gente vai ver que 7 olhos, 7 espíritos de Deus, eles repousam sobre o renovo, que é Jesus Cristo. Então, quando a gente pega a profecia de Isaías, no capítulo 11, e une com a profecia de Zacarias, no capítulo 3, a gente soma isso e a gente vai obter o resultado de que Cristo é a pedra angular e o renovo, sobre o qual estão os 7 olhos do Senhor, que são os 7 espíritos de Deus. Isso é algo muito maravilhoso da parte de Deus. Quando a gente vai no livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, versos 7 ao 9, vai nos dizer o seguinte: Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel, serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Essa parte, escrita em Zacarias, contém várias revelações, pois a pedra de remate é o próprio Senhor Jesus Cristo. E veja que o Espírito do Messias vai falar nessa parte, meus irmãos. Olha que incrível é este texto. O profeta Zacarias diz que a palavra do Senhor veio para ele, mas o que essa palavra ela falou? Veja que o texto vai dizer que a palavra do Senhor disse que as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Irmãos, veja que a palavra é o Senhor Jesus Cristo, e Jesus diz que as pessoas saberão que o Senhor dos Exércitos é quem o enviou. Você consegue enxergar a revelação deste texto? Isso é algo muito tremendo, pois revela o Espírito do Messias, dizendo que o povo irá saber que ele é o enviado do Senhor Deus. Já a outra camada de revelação é que a palavra do Senhor diz: As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, e elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. E isso está nos revelando que Zorobabel, nessa parte, é uma figura do Messias, porque o segundo templo ele está apontando para o templo espiritual, que é a igreja. E veja que existe os fundamentos do templo espiritual, que são os apóstolos. E Cristo diz que quando a casa espiritual estiver concluída, o povo irá saber que o Senhor dos Exércitos é quem enviou a Jesus, porque a casa espiritual só estará completa na volta de Jesus Cristo, que acontecerá no final das 70 semanas de Daniel. Quando a gente prossegue no capítulo 4 do livro do profeta Zacarias, nos versos 10 ao 14, vai nos dizer o seguinte: Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei: Quem são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar-lhe, perguntei: Quem são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: Não sabes que é isto? Eu disse: Não, meu senhor. Então ele disse: São os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Como a gente viu, os 7 olhos de Deus aparecem lá no livro do Apocalipse, e os 7 olhos estão sobre o Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. E lá diz que os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veja que o texto continua nos falando sobre as 2 oliveiras, que são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. E essas expressões aparecem lá no livro de Apocalipse, no capítulo 11, justamente onde vai falar que as 2 testemunhas têm que profetizar por 1260 dias, que é o início dos 7 anos até a metade dos 7 anos, mas a besta que surge do abismo, na metade dos 7 anos, irá matar as 2 testemunhas, e ela terá que agir por 42 meses, que é da metade dos 7 anos até o fim dos 7 anos. E isso é a última semana de Daniel. E isso prova que a casa espiritual de Deus hoje ainda não está edificada por completo. E por isso que o Apocalipse 11 já começa falando sobre o santuário espiritual, meus irmãos. Veja que
O capítulo 4 de Zacarias, ele nos traz muitas revelações da parte de Deus. E quando a gente vai no capítulo 4 ainda, nos versos 1 ao 6, vai nos dizer o seguinte: tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: o que você vê? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu que é isto? Respondi: não, meu senhor. Ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor Deus. Veja que, se nós formos ler o início do capítulo 4 do profeta Zacarias, podemos entender que, das 8 visões que Zacarias teve, somente na 5ª visão o profeta teve que ser despertado como a um homem que é despertado do seu sono. Pois, se Zacarias continuar dormindo, ele não vê isso, mas se ele acorda, ele vê. E justamente essa visão vai aparecer em Apocalipse no capítulo 11, meus irmãos. A gente pode observar o seguinte: quando Zacarias ele fala que ele é despertado como o homem é despertado do seu sono, isso está apontando para as 10 virgens, meus irmãos, porque elas estão no sono. E quando elas acordarem, elas vão estar diante de 2 testemunhas, porque assim como Zacarias, ele acordou e estava diante de 2 oliveiras, que são ali as 2 testemunhas, assim também as 10 virgens, quando elas despertarem do sono, elas vão estar diante de 2 testemunhas, meus irmãos, que são judeus e gentios que têm fé em Cristo. É uma porção de judeus e gentios no espírito de Moisés e de Elias. E estes estarão em Jerusalém. E por isso eles acordarão o povo de Deus que se encontra dormindo. Então, meus irmãos, quando a gente vai para Apocalipse capítulo 11, lá vai estar nos falando que as 2 testemunhas são os 2 ungidos do Senhor, que estão diante do Senhor Deus de toda a terra. E para que servia essa visão do capítulo 4 do profeta Zacarias? Essa visão do profeta Zacarias servia para animar o espírito de todo o povo, para terminar a edificação da casa de Deus. Mas para que serve a visão de Zacarias? Em Apocalipse capítulo 11, meus irmãos, veja que a visão de João em Apocalipse capítulo 11 e a visão de Zacarias do capítulo 4, ela serve para reanimar o espírito da casa de Judá e da casa de Israel, isto é, as 2 casas de Israel da nova aliança, para serem fortes as mãos deles e terminarem a edificação da casa espiritual de Deus. Ou seja, as 70 semanas de Daniel, elas ainda não se cumpriram, elas só vão se cumprir na volta de Jesus Cristo. Isso é algo bem interessante da parte de Deus. Quando a gente olha em Zacarias do capítulo 4, a gente vai ver que essas 2 oliveiras, elas estão alimentando o candelabro. Veja que essas 2 oliveiras, elas representam as 2 testemunhas e o candelabro representa todo o povo de Deus. E isso é mostrado no livro do Apocalipse, porque lá Jesus Cristo, ele vai falar sobre o mistério do candelabro e sobre as 2 testemunhas, meus irmãos. Veja que naquelas 7 igrejas, o Senhor Jesus Cristo estava dando instruções para elas e estava repreendendo elas. 5 igrejas estavam repreensíveis, contudo, 2 igrejas estavam irrepreensíveis. Quando a gente pega isso, essa profecia sobre as 7 igrejas, a gente vai ver que o candelabro, ele representa todo o povo de Deus. A gente vai ver que as 7 igrejas, ela vai representar todo o povo de Deus, meus irmãos. Só que quando a gente pega o assunto dessas 7 igrejas e traz lá para a última semana de Daniel, a gente pode ver que os 2 candelabros irrepreensíveis são as 2 testemunhas, enquanto as 5 igrejas que estão repreensíveis representam as 10 virgens que serão despertadas no início dos 7 anos. Isso é algo muito maravilhoso da parte de Deus. Veja que a pessoa que acha que as 70 semanas ela já se completou, essa pessoa
ela está dormindo, meus irmãos. Ela não entende as 70 semanas de Daniel. Ela precisa ser despertada como alguém que é despertado do seu sono. Quando a gente vai no verso 6 do profeta Zacarias, no capítulo 4, vai dizer que não é por força nem por poder, mas pelo Espírito de Deus. Veja que quando estava sendo edificada uma casa espiritual do Senhor, nessa casa era colocado vigia e guardas para proteger a reconstrução do templo. E usava-se a força e o braço deles. Mas o Espírito do Senhor, ele diz que não é assim que será a edificação da casa espiritual do Senhor. Porque a edificação da casa espiritual de Deus é pelo Espírito de Deus. Nós protegemos a edificação da casa espiritual lutando contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse foi o estudo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.